Jesus era Deus? Esta é a pergunta que divide o mundo em dois. Não é uma curiosidade de salão. Não é um exercício para teólogos entediados. É a linha divisória. A fronteira que separa os cristãos de todos os outros. E em breve escreverei um livro precisamente sobre estes temas. Um cristão reconhece em Jesus de Nazaré o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Mas o que Jesus dizia sobre si mesmo? Este é o ponto. Não o que outros disseram sobre ele, o que ele disse. Comecemos por uma palavra: Cristo. Em grego disse Christos. Significa ungido, aquele sobre quem o óleo foi derramado. Em hebraico, a palavra é Mashiach, de onde vem Messias, o mesmo significado, o ungido. A unção no antigo Israel era a consagração suprema. Ungiam-se os reis, ungiam-se os sacerdotes, ungiam-se os profetas. O ungido pertencia a Deus de modo especial. Quando dizemos Jesus Cristo, não estamos a dizer nome e apelido. Estamos a dizer Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Já é uma profissão de fé. Mas que tipo de Messias esperava Israel? Durante o período do Segundo Templo, a expectativa messiânica era febril. Os judeus tinham vivido sob dominação estrangeira. O trono de David estava vazio. A glória de Israel parecia uma memória a desvanecer-se. Alguns esperavam um guerreiro, alguns um sacerdote, alguns um profeta como Moisés, e alguns esperavam uma figura celestial, misteriosa, envolta nas nuvens do céu. Abramos o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Enquanto tanto contemplava nas visões noturnas, vi um como filho do homem que vinha com as nuvens do céu. Aproximou-se do ancião de dias e foi apresentado diante dele. Foi-lhe dada autoridade, glória e reino. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é um que nunca será destruído. Este Filho do Homem não é um simples ser humano. Vem com as nuvens do céu. É apresentado diante do próprio Deus. Recebe um poder eterno. É uma figura divina ou humana? Ou ambas as coisas? E Jesus? O que dizia sobre si mesmo? No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62, durante o julgamento perante o sumo sacerdote, Jesus é interrogado: Tu és o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus responde: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Cita Daniel. Explicitamente. Identifica-se com aquela figura celestial que recebe o reino eterno. O sumo sacerdote rasga as suas vestes. Ouvistes a blasfêmia? Por que a blasfêmia? Porque Jesus está a reivindicar para si uma posição divina. Não está a dizer que é um profeta ou um mestre. Está a dizer que é o Filho do Homem de Daniel, aquele que se senta à direita de Deus. Mas essa não é a única vez. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus diz aos judeus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Em hebraico, Eie. É o nome que Deus revela a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Jesus toma-o para si. Os judeus entendem perfeitamente. Apanham pedras para o matar. A blasfêmia é clara. E novamente, no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus declara: Eu e o Pai somos um. De novo apanham pedras. De novo o acusam: Tu, sendo homem, fazes-te Deus. Jesus não os corrige. Não explica que entenderam mal. Deixa que a acusação permaneça, porque não é um mal-entendido. Em João capítulo 14, versículo 9, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde:
Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Quem me viu a mim, viu o Pai. Sem distinção, sem separação. Ver Jesus é ver Deus. E Tomé, depois da ressurreição, em João capítulo 20, versículo 28, cai de joelhos diante de Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus não o corrige. Não diz: exageras. Não diz: sou apenas um profeta. Aceita a adoração. Aceita o título. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não minimiza, responde: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro disse a verdade, e essa verdade vem do próprio Pai. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, depois da ressurreição, Jesus diz: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Toda a autoridade, no céu e na terra. E o seu nome está ao lado do Pai e do Espírito, no mesmo nível, na mesma fórmula. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 e 23, Jesus diz: O Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Honrar o Filho, assim como honram o Pai. É uma exigência de adoração. Não há outra maneira de ler isto. E em João capítulo 11, versículos 25 e 26, diante do túmulo de Lázaro, Jesus diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não diz Deus é a ressurreição, diz eu sou a ressurreição. Toma sobre si um atributo que pertence apenas a Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 5 e 7, Jesus diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas murmuram: Por que fala este assim? É uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Tem razão. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus fala, sem delegação, sem intermediários. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus proclama: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. No capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No capítulo 10, versículos 11 e 14, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou, eu sou, eu sou. Sempre aquela fórmula. Sempre aquele nome divino a ressoar. Jesus nunca se apresentou como um simples mestre. Nunca disse, vou mostrar-vos o caminho. Disse, eu sou o caminho. Nunca disse, vou revelar-vos a verdade. Disse, eu sou a verdade. Nunca disse, vou falar-vos da vida. Disse, eu sou a vida. Voltemos ao livro de Enoque. No capítulo 48 das parábolas, lemos que o nome do Filho do Homem foi pronunciado diante do Senhor dos Espíritos antes de serem criados o sol e as estrelas. Antes da criação. Antes do tempo. Antes de tudo. E João abre o seu evangelho com estas palavras, capítulo 1, versículos 1 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus,
e o Verbo se fez carne, em Jesus. João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 22 e 23, é cortante. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Não há lugar para meias medidas. Ou crês que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vindo em carne, ou estás do outro lado. O Cristo veio em carne. É o Filho de Deus e o Filho do homem, juntos, inseparavelmente. Para os cristãos, Jesus é a convergência de todas as expectativas. É o Messias, o ungido, o rei da linhagem de Davi que se senta no trono eterno. É o Filho do homem que Daniel viu vir sobre as nuvens do céu. É o Filho de Deus, não em sentido metafórico, mas num sentido que a mente humana mal consegue compreender. Nele, o céu e a terra se tocam. O eterno entra no tempo. O infinito se faz carne. Os cristãos são os herdeiros de Israel que reconheceram o Messias. A promessa feita a Abraão, renovada a Davi, cantada pelos profetas, cumpriu-se. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Pedro era judeu, João era judeu, Paulo era judeu. Viram em Jesus o que as Escrituras tinham prometido. E tu? A pergunta não é arqueológica. Não pergunta o que as pessoas acreditavam há 2000 anos. Pergunta o que tu acreditas, agora. Jesus era Deus? Se respondes que sim, és cristão. A denominação, a igreja, o rito não importam, estás dentro. Se respondes que não, estás fora. Não é um insulto, é um facto. João deixa claro, não há meio termo. Se Jesus era apenas um homem, um mestre de sabedoria, um profeta iluminado, então o cristianismo é um mal-entendido colossal. Mas se Jesus era realmente o que dizia ser, então tudo muda. Então a história tem um centro, e esse centro é uma cruz plantada numa colina fora de Jerusalém. Não podes ficar apenas a olhar. Não podes ser um espectador neutro. A pergunta diz-te respeito. Lá em cima, dizem, Jesus está sempre a rir. Talvez seja o sorriso de quem sabe como a história termina. Mas para entrar nesse sorriso, é preciso dar um passo. É preciso responder. Na luz há um mistério, tão verdadeiro como o teu último suspiro. Há luz. Tudo silencia. Paz.